Ladra! Segurem essa vagabunda agora! Não deixem ela dar mais nem um passo! O grito histérico de Beatriz não apenas quebrou o silêncio da mansão. Ele estilhaçou a paz daquela manhã de terça-feira como um martelo contra um espelho. Na sala de estar, Mariana estava curvada sobre o tapete persa, passando o aspirador com o cuidado de quem manuseia uma obra de arte. O barulho do motor abafava o mundo exterior, mantendo-a numa bolha de concentração e trabalho honesto. Ela pensava no aluguel da mãe, nos remédios que precisava comprar. De repente, o mundo girou. Mariana sentiu dedos de aço fecharem em volta do seu braço esquerdo, cravando na carne mole perto do ombro. A dor foi aguda e imediata. Num reflexo de pânico, ela soltou a haste do aspirador. O aparelho caiu no chão com um baque surdo e seco, o fio sendo arrancado da tomada pelo tranco violento do corpo dela, sendo puxado para trás. O silêncio que se seguiu ao desligamento do motor foi aterrorizante. Mariana engasgou, o ar fugindo de seus pulmões. O coração disparou contra as costelas, batendo num ritmo descompassado, como um pássaro preso numa gaiola pequena demais. Ela olhou para cima, os olhos arregalados, tentando focar na ameaça. Eram dois armários em forma de gente. Os seguranças que geralmente ficavam invisíveis na guarita do portão principal agora estavam ali, dentro da sala sagrada da mansão, violando o espaço com sua brutalidade. Um deles, o mais alto, com uma cicatriz na sobrancelha, era quem torcia o braço dela. Ele aplicava uma chave de contenção desnecessária, tratando a faxineira de 50 quilos como se fosse um terrorista armado. O outro bloqueava a saída para a cozinha, a mão pairando sobre o coldre na cintura, a postura rígida, os olhos frios. Dona Beatriz? A voz de Mariana saiu trêmula, um fio de som estrangulado pelo medo. O que eu fiz, meu Deus? Ela olhou para o topo da escadaria de mármore branco. Lá estava Beatriz. A noiva de Daniel parecia uma entidade vingativa. Vestia um robe de seda branca, longo, esvoaçante, impecável, que custava mais do que a casa onde Mariana morava. Mas o rosto de Beatriz, geralmente uma máscara de tédio e superioridade, estava contorcido numa expressão de ódio visceral. As narinas dilatadas, os lábios vermelhos repuxados num esgar de nojo. Na mão direita, Beatriz apertava algo contra o peito, protegendo-o. Na mão esquerda, erguida no ar como um juiz segurando uma sentença de morte, ela sacudia pedaços de papel rasgado. Confetes irregulares de algo que parecia antigo. Você ainda tem a coragem, a audácia de perguntar o que fez? Beatriz começou a descer os degraus. O som dos chinelos de salto dela no mármore ecoava como contagem regressiva. Eu sabia que você era uma invejosa, Mariana. Eu via. Eu via o jeito que você olhava para as minhas joias quando limpava a penteadeira, o jeito que alisava os ternos do Daniel. Mas isso... Ela parou no último degrau, a respiração ofegante de raiva encenada. Isso aqui não é inveja. Isso é pura maldade. É coisa de gente ruim. Beatriz avançou. O cheiro do perfume dela, jasmim e baunilha, doce, enjoativo, caro, invadiu as narinas de Mariana, sufocante. Num movimento brusco, Beatriz esfregou os papéis rasgados no rosto de Mariana. O papel era áspero, seco, tinha cheiro de tempo, de gaveta fechada, de memória. O tempo parou para Mariana. Ela reconheceu a textura. A cor amarelada, manchada pelo tempo, e num vislumbre rápido entre os dedos de manicure perfeita de Beatriz, ela viu a letra. Aquela caligrafia cursiva, elegante, mas trêmula no final das frases. A carta do seu Alberto. O sussurro escapou dos lábios de Mariana antes que ela pudesse conter. O horror que sentiu foi maior que a dor física no braço. Dona Beatriz, pelo amor de Deus, essa é a única carta que sobrou. É a letra do pai do doutor Daniel.
Beatriz soltou uma risada seca, sem humor nenhum. Ah, olha só. A faxineira é perita em documentos agora? Agora você sabe o que é? Ela recuou um passo, olhando para Mariana com desprezo absoluto. Engraçado. Quando eu entrei no escritório agora há pouco e peguei você com a mão na gaveta, pronta para jogar tudo no triturador, você parecia bem disposta a destruir a única carta do pai dele. Vingança, não é? Só porque eu chamei sua atenção ontem sobre o pó nas cortinas, você queria ferir o Daniel para me atingir? Não! O grito de Mariana saiu do fundo da alma. Ela tentou se soltar, debateu-se, mas o segurança apenas apertou mais, quase deslocando seu ombro. Eu nunca entrei no escritório hoje. A senhora sabe. Eu estava aqui. Eu jamais tocaria nas coisas do seu Alberto. O doutor Daniel morre se perder isso. Ele ama essa carta mais que tudo. Ele não vai morrer, querida. Beatriz endureceu o olhar, a máscara caindo por um segundo, revelando o gelo por baixo. Mas você vai desejar ter morrido antes de fazer isso. O Daniel está longe. Viajou a negócios, e quando ele voltar, à noite, para a missa de 1 ano da morte do paizinho dele, você já vai ser história, já vai estar numa cela imunda onde é o seu lugar. Eu não fiz. Dona Lourdes! Mariana gritou, procurando socorro. Na porta da cozinha, Dona Lourdes, a cozinheira de 60 anos, estava parada. As mãos cobriam a boca, os olhos cheios de lágrimas. Ela tremia. O jardineiro, seu João, espiava pela porta de vidro do fundo, pálido. Ninguém se movia, ninguém falava. O medo de Beatriz, a futura senhora daquela casa, paralisava a todos. Eles sabiam que um passo em falso significava a demissão, a fome. Beatriz chegou bem perto, tão perto que os lábios roçaram na orelha de Mariana. Ela baixou a voz para um sussurro que soou como o silvo de uma serpente, audível apenas para a vítima. Eu sei que você não fez, sua idiota. Fui eu. Rasguei com gosto, cada pedaço. Foi uma delícia ouvir o papel velho rasgando. Mariana paralisou. O sangue gelou nas veias. Ela olhou nos olhos de Beatriz e viu o abismo. Não era um erro. Não era um engano. Era planejado. Mas quem vai acreditar na palavra da faxineira que veio da favela contra a noiva do milionário? Beatriz sorriu vitoriosa. Você é descartável, Mariana. O Daniel vai chegar, vai chorar no meu ombro e eu vou consolá-lo dizendo que a empregada louca destruiu a memória do pai dele. Ele vai me amar ainda mais por ter tentado salvar a carta. E vai odiar você para sempre. A crueldade daquele plano fez o estômago de Mariana embrulhar. Não era só sobre ser demitida ou presa, era sobre o coração de Daniel. Beatriz ia quebrar o coração dele e culpar Mariana. A senhora é um monstro! Mariana soluçou. Levem ela para o jardim, Beatriz gritou, voltando a atuar para a plateia de funcionários. Tirem essa criminosa da minha sala, amarrem ela na árvore velha. Quero ela pronta e exposta para quando a viatura chegar. Não, por favor, o doutor Daniel vai saber a verdade, Deus está vendo. Mariana tentou fincar os pés no chão, os tênis velhos de borracha derrapando e guinchando no mármore polido. Levem essa lixeira daqui, agora, Beatriz berrou. E para dar o toque final em seu teatro, deu um tapa forte no próprio antebraço, deixando a pele vermelha instantaneamente. Olhem! Ela tentou me agredir! Os seguranças não hesitaram mais. Mariana foi arrastada. Seus pés mal tocavam o chão. Ela foi puxada pela sala de luxo, passando pelos retratos de Daniel sorrindo. Aquele sorriso gentil que ela tantas vezes admirou em segredo. Eles atravessaram a porta de vidro que dava para o jardim. O choque foi brutal. Lá dentro, o ar-condicionado mantinha a casa num inverno artificial e silencioso. Aqui fora, o mundo gritava. O sol do meio-dia bateu no rosto de Mariana como uma bofetada quente. O ar estava seco, abafado.
O céu, de um azul límpido e indiferente, não mostrava nenhuma nuvem para esconder a vergonha dela. O jardim da mansão era um latifúndio de grama verde esmeralda, perfeito, simétrico. E no centro, isolada, imponente, estava a grande figueira, uma árvore centenária que o pai de Daniel amava. O tronco era grosso, rugoso, cheio de nós e cicatrizes. As raízes saltavam da terra como veias grossas de um gigante enterrado. Ali, onde o sol bate mais forte. Sem sombra, comandou Beatriz, caminhando atrás, protegendo os olhos com a mão, segurando os pedaços da carta na outra. Os seguranças empurraram Mariana contra o tronco da árvore. A casca grossa e irregular arranhou suas costas através do tecido fino do uniforme azul sintético. Ela sentiu a aspereza da madeira contra a coluna. "Mãos para trás", ordenou o segurança da cicatriz. "Moço, por favor, eu não fiz nada." Mariana implorou, as lágrimas misturando-se ao suor que já brotava em sua testa. "Cala a boca! Mãos para trás." Ela obedeceu soluçando. Sentiu os braços serem puxados violentamente ao redor da circunferência da árvore. Não conseguiam abraçar o tronco todo, então eles amarraram seus pulsos juntos, com uma corda de sisal áspera, prendendo-a a um galho baixo que servia de gancho, mantendo-a ereta. A corda mordeu a pele delicada dos pulsos. Apertaram com força. Mariana gemeu. A circulação foi cortada. A pele começou a queimar. Depois passaram outra volta de corda ao redor de sua cintura e do tronco da árvore, prendendo-a em pé, como um troféu macabro ou uma bruxa na fogueira, esperando o fogo. Ela estava imobilizada, exposta, vulnerável. Os outros funcionários começaram a aparecer nas janelas da área de serviço, no portão lateral. O jardineiro, a lavadeira, a arrumadeira, todos de cabeça baixa. Um silêncio pesado pairava sobre o jardim, quebrado apenas pelos soluços de Mariana. Beatriz parou na frente dela. Estava a uns 2 metros, numa distância segura, para não sujar o hobby de seda na terra. Ela girava um pedaço da carta entre os dedos longos. "Sabe, Mariana", Beatriz disse, num tom casual, como se comentasse sobre o clima. "O Daniel é muito apegado a esse lixo velho. Papéis, fotos em preto e branco. Ele vive no passado. É patético. Eu estou fazendo um favor a ele. Limpando a vida dele para o nosso futuro. Uma casa moderna não tem lugar para velharias. E nem para gente como você. A senhora não tem coração." Mariana chorou, a garganta doendo. "Ele me disse, numa tarde que estava triste, ele me disse que passa o dedo na tinta dessa carta para sentir que o pai existiu, para sentir que não está sozinho no mundo. Como a senhora pode tirar isso dele? Ele te ama." A menção daquela intimidade, de que Daniel havia compartilhado sua dor com a faxineira e não com a noiva, fez o ódio de Beatriz transbordar. Os olhos dela fuzilaram Mariana. "Ele falou isso para você? Para a empregada?" A voz de Beatriz tremeu de ciúme. "Enquanto você servia cafezinho, ele abria a alma. É por isso que você tem que sumir. Você acha que é gente. Você acha que é amiga dele." Com um grito de raiva súbita, Beatriz levantou a mão e jogou os pedaços da carta e da foto no chão. Não em qualquer lugar. Ela o jogou na terra seca, poeirenta e vermelha, bem perto das raízes da árvore, a poucos metros dos pés de Mariana. "Ops! Caiu", disse Beatriz, com escárnio infantil. "Lugar de lixo é no chão, a carta e você." Mariana se debateu contra as cordas, num instinto puramente protetor. "Não, não joga na terra. Por favor, é a foto do seu Alberto." "Está preocupada? Então pega." Beatriz riu. "Ah, esqueci. Você não pode. Você é só uma árvore agora." Beatriz virou-se para os funcionários que espiavam, a voz projetada para que todo o terreno ouvisse. "Escutem bem, a polícia já foi chamada, mas eles demoram para chegar nesse fim de mundo. Enquanto isso, essa mulher fica aí. Ela é perigosa. Se alguém..." Eu disse alguém.
Der água, tentar soltar ou chegar perto dessa ladra, está demitido por justa causa na mesma hora. Vou garantir que nunca mais consigam emprego nem para limpar banheiro de rodoviária. Entenderam? Os funcionários recuaram, amedrontados. Dona Lourdes fechou a janela da cozinha, chorando. Deixem ela cozinhar aí. O sol vai fazer bem para clarear as ideias. Beatriz deu as costas, o hobby esvoaçando, e caminhou triunfante para a mansão. O barulho da porta de vidro sendo trancada foi o som final da sentença. Mariana estava sozinha. O silêncio do jardim voltou, mas agora era hostil. O sol, que antes parecia apenas quente, agora queimava. O topo da cabeça de Mariana ardia. O suor escorria pelas costas, entrando nas feridas feitas pela casca da árvore, salgando a carne viva. Mas a dor física não era nada. O que doía, o que rasgava o peito dela em pedaços, era olhar para baixo. Ali, na terra vermelha, humilhados, estavam os pedaços da vida de Daniel. Um pedaço de papel pautado, rasgado na diagonal, mostrava apenas "Meu querido filho". Outro pedaço, mais longe, tinha a assinatura trêmula, Alberto. Um terceiro pedaço, o mais doloroso, era a foto pequena 3x4, grampeada num canto de papel. Estava rasgada ao meio. O rosto do pai de Daniel, sorrindo gentilmente, estava caído de cara na poeira. Mariana lembrou-se do dia em que Daniel lhe mostrou aquilo. Foi numa tarde de chuva, meses atrás. Ele estava no escritório, com os olhos vermelhos. Ela tinha entrado apenas para recolher as xícaras. Ele não a tratou como invisível. Ele olhou para ela e disse: Mariana, você acredita que as pessoas continuam nos vendo lá de cima? Eu sinto tanta falta dele que às vezes esqueço como era a voz dele. Só me sobrou essa carta. Ela viu o homem mais rico que conhecia, tão frágil quanto uma criança. E agora, a âncora dele estava quebrada na terra. Me perdoa, seu Daniel. Ela soluçou, a cabeça encostada no tronco duro. Eu não consegui proteger. De repente, o ar mudou. As folhas da figueira acima dela começaram a agitar-se. Um farfalhar que começou suave e virou um chiado constante. Vento. O tempo estava virando. Não chuva, mas aquele vento seco, forte e traiçoeiro de verão que levanta redemoinhos de poeira. Uma lufada de vento varreu o jardim. O pedaço de papel onde estava escrito "Meu querido filho" tremulou. Ele se levantou um pouco, girou no ar como uma folha seca e caiu 10 centímetros mais longe, afastando-se da proteção da raiz. O coração de Mariana falhou uma batida. Se o vento levasse os pedaços, eles se espalhariam pelos hectares do jardim. Cairiam na piscina. Voariam por cima do muro alto, desapareceriam para sempre. Se aquela carta sumisse, Daniel nunca saberia a verdade. Ele acharia que Mariana a roubou e jogou no lixo. Ele perderia a memória do pai e a fé na humanidade no mesmo dia. Não, fica parado. Por favor, fica parado. Ela sussurrou para o papel como uma prece desesperada. Outra rajada, mais forte. A poeira subiu, entrando nos olhos dela. A foto rasgada do pai de Daniel rolou pela terra, dando cambalhotas, afastando-se 2, 3 metros da árvore. O pânico tomou conta de Mariana. Uma adrenalina selvagem, materna, inundou seu corpo. Ela não podia deixar aquilo acontecer. Ela precisava juntar aqueles pedaços. Era a única missão que lhe restava. Ela puxou os braços com violência. A corda nos pulsos não cedeu 1 milímetro. O nó era de marinheiro, firme. A pele dos pulsos rasgou. O sangue quente escorreu pela palma da mão. Mas ela ignorou. As mãos estavam inúteis. Mas ela percebeu uma coisa. A corda da cintura. Os seguranças a tinham amarrado em pé, mas a corda envolvia o tronco da árvore. Se ela conseguisse forçar a corda a deslizar para baixo, pelo tronco, o vento soprou de novo, uivando. Mais um pedaço de papel ameaçou voar. Não!
Mariana jogou o peso do corpo para baixo, dobrando os joelhos. A corda da cintura não colaborou. Ela era áspera e estava apertada contra a casca rugosa da figueira. Quando Mariana desceu, a corda não desceu junto imediatamente. Ela travou. O laço subiu pelo corpo de Mariana, arrastando o uniforme, raspando a pele da barriga, subindo até travar dolorosamente embaixo das axilas e nos seios. Mariana gritou. A dor foi lancinante. Ela ficou suspensa por um momento, os ombros sendo forçados para cima, as axilas queimando, mas ela precisava chegar ao chão. Ela chutou o tronco da árvore com os calcanhares impulsionando-se. Ela usou o peso do quadril, contorcendo-se como uma minhoca presa no anzol, forçando a corda a raspar contra a casca da árvore. O som da corda descendo aos trancos pela madeira áspera era agoniante. A cada centímetro que descia, a casca da árvore esfolava suas costas. O uniforme rasgou, mas ela desceu. Ela chegou ao chão. Caiu de joelhos na terra, ofegante, o suor pingando do nariz, misturado com lágrimas. Os braços estavam esticados para cima, presos atrás do tronco, numa posição torturante que esticava seus músculos peitorais ao limite. Mas ela tinha alcançado o nível do solo. Esticando a perna direita o máximo que a anatomia permitia, gemendo com a cãibra na coxa, ela usou a ponta do tênis sujo para alcançar o pedaço de papel que tinha voado mais longe. Com um movimento delicado, trêmulo, quase cirúrgico, ela arrastou a foto de volta. Depois o outro pedaço. E o outro. Ela usou o queixo para empurrar. O nariz. O ombro. Ela reuniu os pedaços num montinho triste, bem na base da árvore, onde as raízes formavam um pequeno berço. Mas o vento não dava trégua. Uma rajada súbita e violenta sacudiu a copa da árvore. O redemoinho se formou ali mesmo. O montinho de papel ameaçou explodir e voar em todas as direções. Mariana não pensou duas vezes. Ela não tinha mãos para segurar. Ela só tinha o corpo. Ignorando a dor excruciante nos braços esticados para trás, ela se jogou de bruços na terra. Ela colocou o peito, o coração, diretamente sobre os pedaços da carta e da foto. Afundou o rosto na poeira. A bochecha direita colada no chão, arranhada por pedrinhas e gravetos secos. Ela sentiu a textura do papel contra a pele, através do tecido fino da blusa rasgada. Estavam lá, debaixo dela, salvos. O peso do corpo dela era o único escudo, a única âncora que mantinha a memória de Daniel presa àquele mundo. Eu seguro, eu não solto. Pode ventar o quanto quiser, ela pensou, fechando os olhos com força, sentindo o gosto de terra na boca. Ninguém vai tirar isso dele. Foi então que ela ouviu um som diferente do vento, um som mecânico, um zumbido elétrico vindo dos canteiros de flores ao redor. Mariana abriu os olhos, aterrorizada, com a bochecha ainda colada no chão. A visão dela focou em algo a menos de 1 metro de distância. Uma cabecinha preta de plástico emergiu da grama, subindo lentamente como um periscópio. Um irrigador automático. Ela conhecia aquele som. Ela ouvia toda a tarde. O sistema de irrigação da mansão era potente. Jatos de alta pressão para cobrir o gramado imenso. E aquele irrigador estava apontado diretamente para a árvore. Diretamente para ela. E pior, para a base da árvore, onde a terra estava seca. A máquina armou. O pânico foi absoluto. Aquela carta tinha 30 anos. A tinta era de caneta tinteiro antiga, à base de água. O papel era frágil, poroso. Se aquele jato de água batesse nos papéis, não sobraria nada. A tinta escorreria em segundos. As palavras de amor do pai de Daniel virariam borrões azuis irreconhecíveis. O papel se desmancharia em papa. Seria o fim. A destruição total. Mariana tinha uma fração de segundo para escolher. Se ela levantasse o tronco para respirar, para fugir do impacto, para tentar se soltar, a água bateria direto no chão.
Na carta descoberta, a pressão do jato empurraria os papéis para a lama que se formaria e os destruiria. Se ela ficasse, a água bateria nela. O jato de alta pressão nas costas feridas, a água gelada, a lama subindo ao redor do nariz e da boca. Ela lembrou do sorriso triste de Daniel. Eu sinto tanta falta dele. Mariana trincou os dentes. Ela afundou o rosto na terra vermelha. Fechou os olhos. Apertou o peito contra o chão com toda a força que lhe restava, selando os papéis com sua própria carne. Pode vir. Ela sussurrou para o bico de plástico preto, chorando. Eu não saio daqui. E então, com um estalo seco, a água explodiu. A água bateu nela como um chicote de gelo. O primeiro jato do irrigador automático não foi apenas um borrifo. Foi um golpe físico, pesado e pressurizado, desenhado para alcançar os 30 metros de gramado daquele jardim imenso. E Mariana estava ali, no epicentro, a menos de 1 metro do bico ejetor de plástico preto. O impacto a fez engasgar. A água gelada atingiu suas costas feridas com a violência de um soco, encharcando instantaneamente o tecido fino e sintético do uniforme azul. O choque térmico foi brutal. Sair do calor de 40 graus do sol direto para o banho gelado fez os músculos de Mariana travarem num espasmo doloroso, uma cãibra que percorreu sua espinha de ponta a ponta. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que a razão. Levanta! Foge! Respira! Ela quis arquear as costas, quis puxar o ar que lhe faltava. Quis rolar para o lado para tirar o rosto da linha de tiro daquele jato impiedoso. Mas ela não se moveu. Nem 1 milímetro. Porque debaixo do peito dela, protegido contra a terra que ainda estava seca naquele pequeno círculo sagrado, estava o papel. A carta. A tinta frágil de caneta tinteiro que o pai de Daniel usara 30 anos atrás. Se ela levantasse o tronco, por menos que fosse, a água entraria. A pressão do jato empurraria a lama líquida para baixo de seu corpo. A terra viraria um pântano e engoliria as palavras de amor, a assinatura trêmula, o sorriso na foto rasgada. Então, Mariana travou a mandíbula, cravou o queixo na terra e aceitou o castigo. O irrigador tinha um ritmo mecânico, uma cadência de tortura moderna. Ele girava lentamente, lançando o arco de água para longe, regando as orquídeas distantes, dando a Mariana 10 segundos de alívio, onde apenas a névoa caía sobre ela. Mas então, a engrenagem girava de volta. 5 segundos. O barulho da água batendo nas folhas se aproximando. 3 segundos. O som do jato cortando o ar. E então, o impacto. Direto nas costas, na nuca, na orelha. A água entrava pelo nariz, afogando-a em terra e líquido. Mariana tossia sem poder levantar a cabeça, cuspindo lama, engolindo barro, mas mantendo o peito colado ao chão como se sua pele fosse feita de chumbo. A terra ao redor dela começou a mudar rapidamente. O pó vermelho do cerrado, tão seco minutos antes, transformou-se numa pasta viscosa e laranja. Uma poça começou a se formar perto dos seus joelhos, subindo lentamente, ameaçando infiltrar-se por baixo de seu abdômen. Mariana percebeu o perigo. A água não precisava bater direto na carta. Ela poderia escorrer por baixo dela. Desesperada, ela usou o pouco movimento que tinha. Ela forçou as costelas contra o chão. Ela usou os joelhos para cavar a lama, criando uma barreira, um dique humano. A casca da árvore e as pedras do chão esfolavam sua pele, misturando sangue à lama. Mas ela conseguiu vedar. Ela virou uma tampa humana, hermética, selada pela dor e pelo amor. Eu seguro, seu Alberto, eu seguro. Ela gemia contra o chão, a voz abafada pela lama, falando com o fantasma do pai do patrão. O Daniel não vai te perder hoje. Longe dali, a 40 metros de distância, na varanda gourmet da mansão, a cena era outra. A sombra fresca do toldo italiano protegia a área do sol.
Havia uma brisa suave vindo dos ventiladores de teto. Beatriz estava reclinada em sua espreguiçadeira favorita, com uma taça de suco de laranja com bastante gelo que tintilava suavemente a cada movimento de sua mão. Ela observava o jardim com um sorriso satisfeito nos lábios. O som do irrigador era música clássica para os ouvidos dela. "A senhora quer que eu tire a cutícula funda ou só o excesso?" perguntou Cíntia, a manicure que tinha acabado de chegar para o atendimento em domicílio. Beatriz suspirou, estendendo a mão esquerda, onde o anel de noivado brilhava obscenamente. "Tira tudo, Cíntia. Quero fundo. Tenho um evento difícil hoje à noite. A missa de 1 ano da morte do meu sogro. Preciso estar com as mãos impecáveis para segurar a mão do Daniel enquanto ele chora. Sabe como o homem é fraco com essas coisas." Cíntia começou a trabalhar, mas seus olhos, inquietos, fugiam das unhas de Beatriz para o jardim. A manicure era uma moça simples, observadora. Ela viu o movimento estranho perto da árvore grande. Ela viu o vulto deitado na lama, imóvel, sendo açoitado pela água. Cíntia parou o alicate no ar. Ela empalideceu. "Dona Beatriz." A voz de Cíntia saiu trêmula. "Aquilo ali no jardim é uma pessoa?" Beatriz nem virou a cabeça. Deu um gole no suco. "Ah, aquilo é a faxineira. Mas ela está amarrada? Na chuva?" Cíntia largou a mão de Beatriz, chocada. "Dona Beatriz, o irrigador está batendo direto nela. Ela não vai se afogar. Ela não está se mexendo." Beatriz bufou, irritada com a interrupção do serviço. "Ela está fazendo drama, querida. É uma ladra. Foi pega roubando joias e documentos importantes do Daniel. Uma marginal perigosa. Os seguranças tiveram que amarrar ela ali para esperar a polícia, senão ela fugia." "Mas a polícia não chegou ainda. Ela parece que está desmaiada." "A polícia demora. Você sabe como é esse país." Beatriz olhou para o jardim com desprezo. "E se ela quisesse sair da água, ela levantava a cabeça, Cíntia. Ela está ali deitada na lama porque gosta de se fazer de vítima. É tática de gente pobre para causar pena. Não caia nessa." Beatriz estalou os dedos na frente do rosto da manicure. "Ei, foco aqui. Minha cutícula não vai se tirar sozinha. E se você fizer um bife, eu não pago." Cíntia voltou a olhar para a mão de Beatriz, mas suas mãos tremiam. Ela ouvia o som da água batendo na carne lá fora. Ela sentia um nó na garganta, mas o medo da mulher rica, da cliente poderosa que podia destruir sua reputação no salão, falou mais alto. Cíntia baixou a cabeça e continuou a cortar, tentando bloquear o som do sofrimento humano a poucos metros dali. Enquanto Beatriz cuidava da estética, Mariana lutava para não perder a consciência. A água fria nas feridas abertas das costas ardia como ácido, mas o pior não era a dor, era o frio. A hipotermia começava a se instalar. O sol ainda brilhava fraco no horizonte, mas o corpo molhado, imóvel no chão lamacento, perdia calor numa velocidade assustadora. Os dentes de Mariana começaram a bater violentamente. Um tremor incontrolável tomou conta dos seus ombros, sacudindo o corpo todo. E então, outro som se misturou ao barulho da água e do choro. Uma vibração. Vinha do bolso direito da calça do uniforme dela, o celular. O aparelho vibrava contra a coxa dela, abafado pelo tecido molhado e pesado de lama. Mariana abriu um olho, cheio de barro. O coração dela deu um salto que doeu no peito. Quem estaria ligando àquela hora? Sua mãe? Não. A mãe sabia que ela não atendia em serviço. Se fosse o doutor Daniel, uma onda de esperança quente inundou o corpo gelado dela. O doutor Daniel sempre ligava quando estava chegando de viagem para perguntar se precisava trazer algo da rua. Era um hábito gentil dele. Se fosse ele, ela poderia gritar? Ele ouviria através do telefone no bolso? Ela tentou mover a mão. O comando foi enviado pelo cérebro. Mova a mão direita. Pegue o telefone. Mas o corpo não respondeu.
Os braços estavam esticados para trás e para cima, presos ao tronco da árvore há horas. As articulações dos ombros estavam travadas. A circulação nos pulsos, cortada pela corda de sisal inchada pela água, tinha parado há muito tempo. Ela não sentia as mãos. Elas eram pesos mortos pendurados na árvore. Ela não conseguia alcançar o bolso. Ela não conseguia deslizar o dedo na tela. O telefone vibrou mais uma vez, insistente, desesperado. Uma linha de vida tocando a pele da perna dela a centímetros de distância, mas tão inalcançável quanto a lua. Doutor, Daniel. Ela tentou gritar, mas saiu apenas um sussurro rouco, engolido pelo barulho do jato d'água. Me ajuda. O telefone tocou até cair na caixa postal. O silêncio do aparelho foi pior que o barulho da água. Depois tocou de novo, e de novo, até parar definitivamente. Mariana chorou, as lágrimas quentes se perdendo na água fria do irrigador. A esperança tinha tocado sua perna, vibrado sua pele e ido embora. 40 quilômetros dali, no banco de trás de um sedã preto blindado que corria pela rodovia dos Bandeirantes, Daniel desligou o celular com força, jogando-o no banco de couro bege ao seu lado. Ninguém atende nessa casa, ele exclamou, passando as duas mãos pelo cabelo, num gesto de frustração pura. Que inferno! O motorista, seu Hélio, um homem grisalho que dirigia para a família há décadas, olhou pelo retrovisor com preocupação. Ele nunca via Daniel perder a compostura daquele jeito. A dona Beatriz não atende, doutor. Nem a Beatriz, nem o telefone fixo da cozinha, nem a Mariana. Daniel olhou para o relógio de pulso. Os ponteiros pareciam zombar dele. Faltavam 2 horas para a missa. A Mariana nunca deixa de atender, Hélio. Nunca. Se ela está limpando e não pode falar, ela atende, pede licença e diz, doutor, já retorno. Ela sabe que hoje é o dia. Ela sabe. Daniel parou, a voz embargada. Ele olhou para a janela, vendo a paisagem passar borrada. Uma memória invadiu sua mente. A última vez que viu o pai vivo. Seu Alberto estava na cama do hospital, fraco, segurando aquela carta. Ele disse, filho, eu escrevi isso porque minha voz está falhando. Quando você sentir saudade, leia. Eu vou estar na tinta, no papel. Aquela carta era o pai dele. Era a única coisa física que restava daquela voz. E Daniel tinha um ritual. Antes de toda missa de aniversário de morte, ele precisava ler a carta. Precisava tocar o papel. Era sua bateria. Sem isso, ele não conseguia enfrentar a igreja, os pêsames falsos da sociedade, o teatro social. E agora, esse silêncio em casa. Essa sensação de vazio no estômago. Era como se um cordão umbilical invisível tivesse sido cortado. Acelera, Hélio, por favor. Daniel pediu, a voz baixa. Eu estou com um pressentimento ruim, um aperto no peito que não passa. Pode deixar, doutor. Vou ligar a sirene se precisar. O carro acelerou, cortando o trânsito. Daniel pegou o celular de novo. As mãos tremiam levemente. Ele discou para a portaria do condomínio de luxo. Portaria, boa tarde. Aqui é o Daniel, da casa 42. Ele tentou manter a voz firme. Alguém entrou ou saiu da minha casa hoje? Houve alguma ocorrência? Ah, seu Daniel. Boa tarde. A voz do porteiro era tranquila, irritantemente normal. Olha, saiu a viatura da escolta armada agora há pouco, mas foi ronda de rotina. De visita, só a manicure da dona Beatriz, a Cíntia, entrou faz meia hora. E a polícia? Alguém chamou a polícia para a minha casa? Polícia? O porteiro pareceu confuso. Não, senhor. Deus me livre. Tudo calmo aqui. Um silêncio de igreja. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Daniel desligou sem responder. Tudo calmo. Silêncio de igreja. Então por que o coração dele estava batendo como um tambor de guerra? Porque ele sentia, no fundo da alma, o cheiro de terra molhada e destruição? De volta ao jardim, o ciclo do terror finalmente cessou.
O irrigador deu um último estalo e a cabeça preta de plástico desceu, escondendo-se na grama como um animal saciado. A água parou. O silêncio voltou, mas agora era úmido, pesado e frio. Mariana estava ensopada. O uniforme pesava 10 quilos, puxando seu corpo para baixo. O cabelo estava grudado no rosto com uma máscara de lama. Ela tremia tanto que parecia estar tendo uma convulsão. Ela tentou levantar a cabeça para respirar melhor, limpar o nariz entupido de barro, mas a tontura veio forte. O mundo girou em espirais negras. Fome, sede, dor, frio, calor. O corpo dela estava entrando em colapso sistêmico. Psst, menina. Mariana? Um sussurro veio dos arbustos de hortênsia azul perto da porta da cozinha. Mariana abriu os olhos inchados com dificuldade. Era Dona Lourdes, a cozinheira. A senhora gordinha, geralmente sorridente, estava agachada atrás das flores, com o rosto vermelho e inchado de tanto chorar. Nas mãos, ela segurava uma garrafa de água gelada e um guardanapo com pedras de gelo. Dona Lourdes. Mariana gemeu, a voz saindo como lixa rasgando a garganta. A carta. Eu tô segurando a carta. Ela tá seca, Dona Lourdes. Diz pro doutor Daniel que tá seca. Oh, minha filha, minha Nossa Senhora, o que aquela demônia fez com você? Dona Lourdes olhou para a varanda, aterrorizada, verificando se a patroa estava olhando. Eu trouxe água. Bebe rápido. Pelo amor de Deus, bebe antes que ela veja. Dona Lourdes saiu do esconderijo e correu, tropeçando na grama molhada, seus tamancos afundando na lama. Ela se ajoelhou no barro ao lado de Mariana, sem se importar em sujar o avental branco impecável. Com mãos trêmulas e carinhosas, ela limpou a lama da boca de Mariana e levou a garrafa aos lábios rachados. Bebe, filha, bebe devagar. A água fresca tocou a língua de Mariana. Foi como um beijo de anjo. Ela bebeu sôfrega, engasgando, sentindo a vida voltar um pouco ao corpo quebrado. Obrigada, obrigada. Deus lhe pague. O que significa isso? O grito veio da varanda. Não foi um grito de raiva, foi um grito de triunfo, de quem esperava exatamente por aquele momento. Beatriz estava em pé na balaustrada com o celular na mão, filmando tudo. Eu avisei! Beatriz gritou descendo as escadas de mármore para o jardim como uma tempestade branca. Eu disse bem alto, quem ajudasse a ladra ia para o olho da rua. Dona Lourdes derrubou a garrafa na lama. Ela se levantou com dificuldade, os joelhos doendo, mas se colocou na frente de Mariana, abrindo os braços para protegê-la como uma mãe ursa velha e cansada. Dona Beatriz, tenha piedade. A senhora não tem Deus no coração? A menina está morrendo de frio. Ela vai pegar uma pneumonia. Ela está roxa. Isso é desumano. Nem cachorro sarnento a gente trata assim. Cale a boca, sua velha insolente. Beatriz parou na frente dela, a 2 metros, para não sujar os pés. O rosto dela era uma máscara de ódio. Você trabalha nessa casa há 20 anos, não é? Pois acabou. Agora, pegue suas tralhas. Você está demitida por justa causa, insubordinação e cumplicidade com criminoso. Tenho tudo filmado. Mas, Dona Beatriz, o doutor Daniel, ele precisa de mim. Ele me considera da família. Eu vi ele crescer. Lourdes chorou, juntando as mãos em súplica, o orgulho quebrado pelo medo da miséria. O Daniel não manda aqui hoje. Eu mando. Eu sou a futura senhora dessa casa. Beatriz apontou o dedo com a unha recém-feita para o portão de serviço. Saia agora. Se você demorar mais 1 minuto, eu chamo a segurança privada para te jogar na calçada igual a um saco de lixo. E não espere carta de recomendação. Vou dizer para todo mundo na cidade que você roubava comida da despensa. Quem vai contratar uma cozinheira ladra na sua idade? A ameaça foi um golpe mortal. Dona Lourdes olhou para Mariana.
O olhar da cozinheira era de pura dor e impotência. Ela queria ficar, queria lutar, queria desamarrar a menina. Mas ela tinha netos para criar. Um marido doente precisava daquele emprego ou da esperança de conseguir outro. O terror psicológico de Beatriz era paralisante. Me perdoa, menina. Me perdoa, minha filha. Lourdes sussurrou para Mariana, soluçando. Vai, dona Lourdes. Vai. Mariana balbuciou, cuspindo lama. Não perde sua vida por minha causa. O doutor Daniel vai saber. Vai. A cozinheira saiu correndo, chorando alto, um som de lamento que cortou o jardim. O portão de serviço bateu com estrondo metálico. Agora, Mariana estava verdadeiramente sozinha. Sem aliados, sem testemunhas, sem água. Beatriz se aproximou dela. A noiva olhou para a garrafa de água caída na lama que derramava o líquido precioso na terra, formando uma pocinha limpa no meio do barro sujo. Com a ponta do chinelo caro, Beatriz chutou a garrafa para longe, fora do alcance de qualquer um. Viu o que você fez? Beatriz disse, suavemente cruel, inclinando a cabeça. Você desgraçou a vida da Lourdes. A culpa é sua. Tudo o que acontece de ruim nessa casa é culpa sua. Você é um câncer, Mariana. Beatriz se abaixou um pouco, apoiando as mãos nos joelhos, olhando nos olhos semicerrados de Mariana. Você ainda está protegendo esse lixo embaixo de você? Desiste. O papel já deve ter virado pasta há muito tempo. O Daniel vai chegar, vai ver essa sujeira, essa confusão, e vai ver você. Imunda, patética, fedendo a barro. Ele vai sentir nojo. O amor dele pelo pai é limpo, é nobre, é estético. Você transformou a memória do pai dele em lama. Ele nunca vai te perdoar. Mariana não respondeu. Ela não tinha forças para responder. Ela apenas fechou os olhos e concentrou toda a sua energia restante num único ponto, o peito contra o chão. Não molhou. Eu sei que não molhou. O centro está seco. O coração dele está seco. Beatriz bufou, entediada com a falta de reação. Endireitou-se, limpando uma gota imaginária de sujeira do Rob. Fica aí, o sol está baixando. Daqui a pouco os mosquitos vêm. Espero que eles gostem de sangue de ladra. Beatriz voltou para a casa, rebolando, vitoriosa. Mariana ficou. O sol começou a declinar no horizonte. O calor diminuiu, mas isso não foi uma bênção. Com a sombra da árvore cobrindo-a completamente, o frio do corpo molhado piorou drasticamente. As cãibras nas pernas eram insuportáveis, nós de dor que faziam seus músculos se contorcerem sozinhos. Os braços, esticados para trás e para cima há horas, já não tinham sensibilidade. O sangue não chegava às mãos, ela não sentia mais os dedos. A mente de Mariana começou a vagar. O delírio da febre e da exaustão começou a pintar imagens na frente de seus olhos. Ela viu a imagem do pai de Daniel, mas não era a foto, era o homem real, como Daniel o descrevia nas histórias que contava. Ele estava em pé na frente dela, vestindo um terno branco impecável, sem nenhuma mancha de lama. Ele sorria. Obrigado, menina. A voz parecia dizer no vento que balançava as folhas. Obrigado por cuidar de mim quando ninguém mais cuidou. De nada, seu Alberto. Ela sussurrou para a lama, sorrindo um sorriso quebrado. Eu cuido. Eu cuido do Senhor e do menino Daniel. Ninguém toca no Senhor. O tempo se arrastou. Minutos viraram séculos de dor. A luz do dia começou a ficar alaranjada, anunciando o fim da tarde, até que o som mudou. Não era vento nas folhas, não era água no irrigador. Era um motor, potente, suave, conhecido. O portão eletrônico da frente da mansão, muito distante dali, emitiu seu bip característico que ecoava pela propriedade silenciosa. E o som de pneus pesados, esmagando o cascalho da entrada principal, ecoou. O coração de Mariana, que batia lento e fraco,
Deu um salto violento, quase parando de vez. Ele tinha voltado. Ela tentou levantar a cabeça. O pescoço estalou, rígido de frio. Ela tentou gritar, Doutor Daniel, mas da sua garganta inchada só saiu um som rouco, inaudível, um gemido de animal ferido morrendo na armadilha. Ela não tinha voz. Ninguém a ouviria. Lá na frente, na entrada principal, o sedã preto estacionou bruscamente. Beatriz, que estava na sala retocando o batom vermelho sangue diante do espelho veneziano, ouviu o carro. Os olhos dela brilharam. O show final ia começar. Ela bagunçou propositalmente o próprio cabelo, soltando uma mecha. Desabotoou um botão do hobby para parecer desalinhada, vítima de um dia estressante de luta. Beliscou as próprias bochechas para parecer corada de nervosismo. Ela correu para a porta. Daniel saiu do carro antes mesmo de o motorista abrir a porta. Ele estava impecável em seu terno preto, gravata preta, pronto para a missa. Mas o rosto dele estava pálido, tenso, uma máscara de preocupação. Ele subiu os degraus da entrada de 2 em 2, ignorando a elegância habitual. A porta da mansão se abriu. Beatriz se jogou nos braços dele com a força de um corpo morto caindo. Daniel, graças a Deus você chegou. Eu estava com tanto medo. Ela gritou, com uma voz de choro perfeita, trêmula, digna de uma atriz de novela das 8. Daniel a segurou por reflexo, mas não a abraçou de volta. O corpo dele estava rígido como uma tábua. Os olhos dele não olhavam para ela. Eles varriam a sala por cima do ombro dela, procurando algo, procurando alguém. O que aconteceu, Beatriz? A voz dele era gelo puro. Onde está a Mariana? Por que ninguém atende a maldita porta? Beatriz se afastou um passo, segurando o rosto dele com as 2 mãos, olhando fundo nos olhos dele com uma intensidade maníaca. Amor, é uma tragédia. A Mariana, ela surtou. Ela enlouqueceu completamente. Surtou? Daniel franziu a testa incrédulo. Como assim surtou? A Mariana é a pessoa mais calma que eu conheço. É o que a gente pensava. Beatriz soltou-o e começou a andar pela sala, gesticulando. Eu peguei ela no seu escritório. Ela estava roubando Daniel. Dinheiro, os relógios da coleção. Eu tentei impedir, falei com calma, e ela voou em cima de mim, ela me agrediu. Olha meu braço. Ela puxou a manga do hobby e mostrou a marca vermelha que ela mesma tinha feito horas antes, agora já ficando roxa. Daniel olhou para o braço, depois para o rosto dela. Algo não encaixava. A Mariana te agrediu? A Mariana que pede desculpa até quando esbarra na mesa? A Mariana que tira os sapatos para não fazer barulho quando eu estou com enxaqueca? Isso não faz sentido, Beatriz. Ela estava drogada, Daniel. Ou possuída, eu não sei. Beatriz aumentou o volume, beirando a histeria. Ela começou a gritar que odiava essa casa, odiava a gente, odiava o seu pai. A menção ao pai foi um tiro no peito de Daniel. Ele congelou. O que você disse? Beatriz parou. Fez uma pausa dramática. Cobriu a boca com a mão, fingindo horror ao lembrar. Ela entrou no escritório e ela pegou a carta, Daniel. A carta do seu Alberto. Ela disse que ia te machucar onde mais doesse, que ia rasgar o velho em pedacinhos. Daniel empurrou Beatriz levemente para o lado, sem nenhuma delicadeza. Ele correu para o corredor. Entrou no escritório. A cena era de guerra. Gavetas arrancadas e jogadas no chão, livros derrubados, o porta-retrato de prata onde ficava a carta. Estava vazio. O vidro quebrado no chão brilhava como diamantes mortos. Daniel sentiu os joelhos fraquejarem. O ar faltou. Ele se apoiou na mesa de carvalho para não cair. A carta, as últimas palavras. Sumiram. O elo com o pai estava quebrado. Onde... A voz dele falhou, saindo como um sussurro quebrado. Onde ela está? Onde está a Mariana? Beatriz apareceu na porta do escritório, encostada no batente, com a expressão de uma viúva sofrida que fez tudo o que pôde. Ela correu para o jardim, amor, levando tudo.
Ela estava com a carta na mão, gritando. Os seguranças tiveram que correr atrás dela. Ela estava parecendo um bicho selvagem, mordendo, chutando. Eles tiveram que segurar ela lá fora. Tiveram que amarrar ela na árvore para ela não fugir com as coisas até a polícia chegar. Amarrar? Daniel repetiu a palavra, o cérebro tentando processar a informação absurda. Foi para a segurança dela, Daniel. Ela ia pular o muro. Ela ia sumir com a carta do seu pai para sempre. Eles estão segurando ela lá. Daniel não esperou o fim da explicação. Uma fúria fria, misturada com um desespero avassalador, tomou conta de cada célula do seu corpo. Ele não viu a noiva chorosa. Não viu a bagunça. Ele só via a imagem da carta sendo levada embora. Ele girou nos calcanhares e correu. Atravessou a sala de estar como um furacão, derrubando uma cadeira no caminho. Abriu a porta de vidro que dava para o jardim com tanta força que a estrutura estremeceu e quase saiu do trilho. Ele saiu para o jardim. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um vermelho sangue violento e triste. As sombras eram longas e distorcidas. O jardim estava silencioso. Mas lá no fundo, a 50 metros perto da árvore que ele e o pai plantaram juntos 30 anos atrás, havia algo. Não era uma pessoa em pé, contida por seguranças, como Beatriz descreveu. Não era uma ladra fugindo. Daniel apertou os olhos, tentando focar na penumbra. Havia um vulto estranho na base da árvore. Um amontoado de panos azuis e lama. Parecia um animal atropelado deixado para morrer. Daniel começou a andar rápido, depois trotou, depois correu. A cada passo, a imagem ficava mais nítida e mais aterrorizante. Ele viu a corda, grossa, apertada. Ele viu a lama brilhando onde a água tinha empoçado. E ele viu a mulher imóvel, caída de bruços, com os braços torcidos para trás, numa posição impossível, o rosto enterrado na terra. Mariana! O grito de Daniel não foi apenas uma pergunta lançada ao vento. Foi um rugido de dor visceral que rasgou a garganta dele, ecoando contra os muros altos da propriedade e fazendo vibrar o vidro das janelas da mansão. O som espantou os pássaros que já se recolhiam na copa da figueira para a noite. Um bando de maritacas voou em revoada, gritando, assustadas com a fúria humana lá embaixo. Mas a figura amontoada na base da árvore não se moveu. Nem um músculo, nem um suspiro, nem um tremor visível àquela distância. Daniel paralisou por um segundo, o cérebro recusando-se a processar a geometria do horror à sua frente. A luz do crepúsculo lançava sombras longas, roxas e distorcidas sobre o jardim. O que seus olhos viam não condizia em nada com a história que Beatriz acabara de contar na sala climatizada. Mas a mulher à sua frente estava em posição de execução sumária. De joelhos na terra, mas com o tronco colapsado para frente, dobrada sobre si mesma como se estivesse rezando ou esperando o golpe final de uma espada. O rosto estava enterrado na lama vermelha, escondido. E os braços... Daniel sentiu a bile subir à garganta. O estômago dele revirou violentamente. Os braços estavam puxados para trás e para cima, num ângulo antinatural que nenhum ser humano manteria voluntariamente. E havia cordas, muitas cordas, grossas, de sisal áspero, enroladas nos pulsos dela, subindo pelas costas e dando voltas cruéis ao redor do tronco rugoso da árvore, esticadas como as cordas de um violino prestes a arrebentar com a tensão. Não, Daniel sussurrou, o choque inicial dando lugar a uma adrenalina trêmula e fria. Isso não é verdade. Ele deu o primeiro passo. O sapato de couro italiano feito à mão afundou na lama com um som molhado e obsceno. A lama estava encharcada. Havia poças d'água brilhando ao redor de Mariana, refletindo o céu vermelho. Daniel olhou para cima, instintivamente. O céu estava limpo, límpido.
Não tinha caído nenhuma gota de chuva naquele dia. A terra ao redor, a 10, 15 metros dali, estava seca, esturricada pelo sol de verão. Mas ali, naquele círculo maldito de 5 metros ao redor da árvore, parecia ter havido um dilúvio bíblico localizado. Ele olhou para o lado e viu o culpado, o irrigador automático. A cabeça preta de plástico ainda brilhava de umidade e havia gotículas de água nas folhas das samambaias próximas. A compreensão atingiu Daniel como um soco físico no diafragma, tirando-lhe o ar. Eles a amarraram e ligaram à água. Tortura. Na casa dele, no jardim do pai dele. Daniel! Cuidado! A voz de Beatriz veio de trás, estridente, quebrada por uma corrida falsa e teatral. Ela vinha descendo o gramado, segurando a barra do hobby de seda branca para não sujar na grama úmida, mas mantendo uma distância segura, como quem observa um animal selvagem no zoológico. Não chega perto, amor! Ela pode ter uma faca escondida embaixo dela. Os seguranças disseram que ela estava armada. Ela é traiçoeira, Daniel. Daniel nem virou a cabeça. A voz de Beatriz soava como um ruído de fundo distorcido, um zumbido de mosca varejeira irritante que não merecia um segundo de atenção diante da tragédia à sua frente. Ele correu os últimos metros, ignorando a elegância, ignorando a etiqueta. Ele se jogou no chão. Não se importou com a calça de alfaiataria de R$3.000. Não se importou com a lama gelada e suja penetrando no tecido e tocando sua pele. Ele caiu de joelhos ao lado da cabeça de Mariana, a água suja espirrando em seu rosto. O cheiro era forte e nauseante, cheiro de terra molhada revolvida, cheiro de madeira velha molhada e um cheiro adocicado e metálico que Daniel, em seu pânico, demorou 3 segundos para reconhecer. Sangue. Mariana, ele chamou, a voz embargada, grossa de choro contido. Ele estendeu a mão trêmula, com medo de tocar e quebrar, para alcançar o ombro dela. O uniforme azul estava ensopado, preto de tão molhado, grudado na pele como uma segunda camada, transparente em alguns pontos, revelando as feridas nas costas onde a casca da árvore tinha lixado a pele. As costas dela tremiam num ritmo minúsculo, vibratório, constante. Ela não estava apenas com frio, ela estava convulsionando de hipotermia. Daniel tocou o ombro dela. A reação foi instantânea e aterrorizante. Mariana não se virou para ele. Ela não suspirou de alívio ao sentir o toque humano. No momento em que os dedos quentes de Daniel tocaram o tecido gelado, Mariana soltou um grito abafado contra a terra, um som gutural, abafado pela lama, de pânico puro e absoluto. Ela encolheu o corpo, tentando se fazer menor, tentando cavar um buraco na terra com o próprio rosto para desaparecer. Não! Não tira! Ela gritou para a lama, a voz rouca, delirante, quebrada. Eu não solto! Não bate mais! Eu não solto! O coração de Daniel parou. O mundo ficou mudo. Não bate mais! Ele retirou a mão como se tivesse encostado em uma chapa fervendo. Ele olhou para as próprias mãos abertas, depois para ela. Ela achava que ele ia bater nela. Ela achava que ele era o torturador voltando para mais uma sessão. Sou eu, Daniel sussurrou, as lágrimas quentes começando a transbordar e embaçar sua visão, misturando-se à sujeira em seu rosto. Mariana, pelo amor de Deus, sou eu. O Daniel. Mariana parou de gritar, mas continuou rígida, tesa como uma pedra, travada naquela posição fetal forçada. Ela estava hiperventilando, puxando o ar com dificuldade, o som sibilante e agudo de quem tem as narinas entupidas de barro. Daniel... Beatriz chegou, parando a 2 passos de distância. O rosto dela se contorceu de nojo genuíno ao ver o noivo, o homem mais elegante que ela conhecia, ajoelhado na imundície. Sai daí, Daniel! Você está se sujando todo!
Olha o seu terno! Deixa os seguranças resolverem. Eles vão levar ela para a delegacia agora. Ela precisa ser interrogada. Daniel levantou a cabeça. Pela primeira vez desde que desceu do carro, ele olhou diretamente para Beatriz. Seus olhos, geralmente castanhos, quentes e gentis, estavam pretos. As pupilas dilatadas tomavam conta da íris. Eram olhos de um estranho. O olhar de um homem que, de repente, percebe que dormiu ao lado de um monstro por 2 anos. Cala a boca, Daniel disse. Ele não gritou. Ele não aumentou o tom. Ele enunciou cada sílaba com uma calma mortal, baixa, vibrante e terrível. Uma ordem absoluta. Beatriz recuou um passo, fisicamente empurrada pela intensidade daquele ódio silencioso. Ela levou a mão ao pescoço, sentindo o ar ficar rarefeito. Daniel voltou toda a sua atenção para Mariana. Ele precisava ver os danos. Ele olhou para os pulsos dela. A visão fez ele fechar os olhos por 1 segundo, pedindo forças. A corda de sisal tinha inchado com a absorção da água. Ela tinha apertado. Ela tinha mordido a carne até o osso. Havia sangue, misturado com água, escorrendo pelos dedos dela, pingando ritmicamente na raiz exposta da árvore. As mãos estavam roxas, inchadas, parecendo luvas de borracha cheias de ar. Não havia circulação. Os dedos estavam tortos. Meu Deus, o que fizeram com você? Daniel engasgou, a voz falhando. Ele precisava soltá-la. Agora! Cada segundo contava para salvar aquelas mãos. Ele tentou desatar o nó com os dedos. Suas unhas rasparam na corda molhada e dura como pedra. O nó cego estava apertado demais, fundido pela água. Ele puxou, fez força, quebrou a própria unha até o sabugo, sangrou, mas a corda não cedeu 1 milímetro. Uma fúria cega, primitiva, tomou conta dele. Ele se levantou num pulo, girando para Beatriz como um animal encurralado. Uma faca! Ele rugiu, o som saindo do fundo do peito. Me traz uma faca! Agora! Beatriz tremeu, encolhendo-se dentro do hobby. Eu não tenho... Daniel, você está exagerando. Ela só está presa para não fugir. A polícia já vem soltar. Não precisa estragar a corda. Daniel não esperou ela terminar a frase imbecil. Estragar a corda? Ele enfiou a mão no bolso interno do paletó, tateando desesperado. Não tinha canivete. Tinha apenas o clipe de dinheiro de metal prateado. Inútil. Ele olhou ao redor, girando a cabeça, os olhos varrendo o jardim em busca de qualquer coisa cortante. Uma pedra afiada, um vidro, qualquer coisa. Seus olhos caíram sobre a caixa de ferramentas de jardinagem do seu João, deixada perto da cerca viva, a 10 metros dali. O jardineiro devia ter largado lá quando foi expulso por Beatriz. Daniel correu. Ele não correu como um empresário. Correu como um homem desesperado. Ele chegou na caixa e a chutou, virando o conteúdo na grama. Pás, rastelos, luvas voaram. Ele se ajoelhou revirando o metal. Achou uma tesoura de poda, grande, lâmina curva, pesada, de aço carbono, afiada para cortar galhos grossos. Ele agarrou a tesoura como se fosse uma arma sagrada. Voltou correndo para a árvore, escorregando na lama, caindo de joelhos novamente atrás de Mariana. Não se mexe, menina. Não se mexe. Eu vou tirar isso de você. Ele disse, a voz trêmula, tentando passar calma, mas falhando. Com cuidado cirúrgico, segurando a respiração, ele enfiou a ponta fria da tesoura entre a corda apertada e o pulso ferido de Mariana. A pele dela estava tão machucada, tão em carne viva, que o simples toque do metal frio a fez gemer um som agudo de dor. Desculpa, desculpa. Vai acabar agora. Daniel fechou os olhos por 1 segundo, visualizando o corte, pedindo a Deus para não machucá-la mais. E apertou o cabo da tesoura com as 2 mãos. O som da corda grossa sendo cortada foi alto, seco. A tensão se desfez. Os braços de Mariana, liberados daquela tortura de horas, caíram moles ao lado do corpo, batendo na lama com um som flácido, sem vida. Pronto, acabou.
Acabou. Daniel largou a tesoura na lama, sem olhar onde caía. Mariana, consegue me ouvir? Vamos levantar você. Você precisa sair desse frio. A gente precisa aquecer você. Ele colocou as mãos nos ombros dela, suavemente, tentando puxá-la para trás, para virá-la de barriga para cima. Ele queria ver o rosto dela. Queria ver se os olhos estavam abertos. Queria ver se ela estava respirando bem, mas Mariana resistiu. Foi assustador. Mesmo solta, mesmo com os braços livres, o corpo dela não obedeceu ao comando de relaxamento. Ela travou os músculos do pescoço, das costas e das coxas. O rigor do trauma a mantinha naquela posição. Ela fincou os joelhos na terra, criando raízes. Ela pressionou o peito contra o chão, com uma força sobre-humana, maníaca. Não. Ela choramingou, balançando a cabeça na lama, esfregando a testa na sujeira. Não vira. Vai voar. O vento vai levar. Não deixa voar. O que vai voar? Daniel franziu a testa, confuso, tentando entender o delírio. Mariana, não tem nada aqui. Acabou. Deixa eu te ajudar. Olha para mim. A carta, ela sussurrou. Foi tão baixo, tão fraco, que Daniel teve que se curvar completamente, encostando o ouvido na boca suja de barro dela para entender as palavras. A carta do seu Alberto. Eu tô segurando. Não deixa molhar, doutor. Por favor, não deixa a água apagar ele. O mundo de Daniel parou de girar. O som do vento nas folhas sumiu. O som da respiração histérica de Beatriz atrás dele sumiu. O som do próprio coração dele sumiu. Só existia aquela frase e o peso infinito que ela carregava. A carta do seu Alberto. Eu tô segurando. Daniel recuou alguns centímetros, olhando para as costas curvadas dela. Para a posição estranha, de concha, de escudo. Beatriz tinha dito com todas as letras que ela roubou a carta e correu, que ela rasgou e jogou fora os pedaços pelo jardim por maldade. Mas Mariana, no meio do delírio, da dor e da hipotermia, estava dizendo que estava segurando. Com o coração batendo na garganta, sufocando-o, Daniel mudou a postura. Ele se inclinou sobre ela, protetor. Mariana, ele disse, a voz completamente quebrada pelo choro que começava a subir do peito, incontrolável. Você está deitada em cima dela? Ela rasgou. Mariana soluçou, um som de dor infinita, de quem falhou em uma missão sagrada. A dona Beatriz rasgou, jogou na terra. O vento ia levar. A água ia apagar tudo, doutor. Eu deitei em cima. Eu juro que não deixei molhar. Eu juro. Daniel olhou para a lama ao redor. Tudo era barro líquido, sujo, nojento. Água empoçada refletindo o vermelho do pôr do sol. Mas ali, exatamente debaixo do tórax dela, onde o corpo dela fazia contato com o solo, parecia haver um vácuo, uma vedação. Ele olhou para Beatriz por cima do ombro. A noiva estava pálida, branca como papel. A máscara tinha caído e quebrado em 1000 pedaços. Ela sabia que o jogo tinha acabado. Ela deu um passo para trás, abrindo a boca para inventar outra mentira, mas a voz não saiu. A verdade física estava prestes a ser revelada. Daniel voltou-se para Mariana. Ele colocou a mão na cabeça dela, acariciando o cabelo empastado de barro. Menina. Ele usou o apelido carinhoso que o pai dele usava, a palavra-chave de segurança entre eles. Deixa eu ver. Eu prometo que eu seguro. Eu prometo que não vai voar. O seu Alberto está seguro agora. Eu estou aqui. Mariana, ouvindo a voz mansa, o tom de promessa e sentindo o calor da mão dele, finalmente cedeu. A exaustão venceu a teimosia dos músculos. Tá bom, ela sussurrou, o corpo amolecendo de uma vez só. Cuidado, tá rasgado. Lentamente, com a ajuda de Daniel, ela relaxou a tensão das costas. Daniel a segurou pelos ombros e a puxou para trás, levantando o peito dela do chão pela primeira vez em 4 horas.
Mariana rolou para os braços dele, a cabeça caindo mole, pesada, no ombro dele. O rosto dela era uma máscara de argila vermelha, os olhos fechados, inchados. Ela desmaiou de alívio nos braços dele, e então Daniel olhou para o chão, para o local onde o coração dela estava pressionado contra a terra durante toda a tortura. Foi a visão mais triste e, ao mesmo tempo, mais bonita e sagrada que Daniel já tinha visto em seus 36 anos de vida. No meio daquele mar de lama laranja, pastosa e água suja, havia um círculo perfeito, um santuário de pó vermelho, seco, intocado. A terra ali estava esturricada, protegida, e ali, aninhados naquele berço seco, no centro exato do formato do corpo dela, estavam os pedaços de papel. A carta. Os pedaços estavam juntos, organizados, montados como um quebra-cabeça. O papel estava um pouco amassado, sim. Tinha marcas da trama do tecido da blusa dela pressionados contra ele. Mas a tinta azul da caneta tinteiro do pai dele, estava perfeita. Não tinha borrões, não tinha manchas de água, não tinha uma gota sequer. A foto 3x4 rasgada do pai dele estava ali, o rosto sorrindo, seco, protegido no meio da tempestade artificial. Daniel olhou para o peito de Mariana, agora virada para cima em seus braços. O uniforme dela estava encharcado e pesado nas costas, nos braços, na barriga. Mas na frente, bem no centro do peito, havia uma marca retangular seca por baixo da lama superficial, onde o papel tinha sugado o calor do corpo dela e a pele dela tinha bloqueado a umidade. Ela tinha usado o próprio corpo como escudo humano. Ela tinha aceitado a tortura da água gelada, a dor das cordas, a humilhação, o frio, o medo, só para que aquelas palavras não se apagassem. Ela sabia que aquilo era a alma dele. Ela sabia que aquela carta era tudo o que ele tinha. E ela protegeu a alma dele com a carne dela. Daniel soltou um som que não foi humano. Foi um uivo estrangulado de dor, gratidão e amor devastador. Ele pegou os pedaços de papel com a mão trêmula, como se fossem feitos de cinzas sagradas ou de diamante em pó. Ele os trouxe para perto do peito. Estavam quentes. Eles não tinham o frio do chão. Tinham o calor dela. Ele olhou para Mariana desmaiada em seus braços. Ela tremia mesmo inconsciente, os lábios roxos batendo. Desculpa, rasgou um pouquinho, ela murmurou no sono, a mente presa no momento do crime de Beatriz. Daniel largou os papéis no colo seco dele, a única parte seca de seu corpo agora, e abraçou Mariana com os 2 braços, apertando-a contra si com uma força desesperada. Ele sujou seu terno caro, sua camisa de seda branca, seu pescoço com a lama que cobria a dignidade dela. Ele queria aquela lama nele. Ele queria dividir aquela sujeira. Você salvou? Ele chorou, as lágrimas caindo no rosto sujo dela, lavando o barro. Você salvou tudo, Mariana. Você salvou meu pai. Você me salvou. Ele beijou a testa suja de barro dela. Beijou o cabelo sujo, beijou as mãos inchadas e feridas, cobrindo-as com as dele para tentar aquecê-las. Daniel! Beatriz tentou uma última cartada, a voz estridente de pânico puro, percebendo que o silêncio dele era o fim dela. Isso é truque! Ela é uma bruxa! Ela escondeu aí embaixo quando ouviu seu carro. Ela roubou Daniel. Ela ia levar embora. Acredita em mim? Eu sou sua noiva! Daniel parou de chorar instantaneamente. As lágrimas secaram no rosto. Ele ainda segurava Mariana com um braço firme, protegendo a cabeça dela contra o peito dele. Lentamente, muito lentamente, ele levantou a cabeça e olhou para Beatriz. Ele não gritou. Ele não se levantou para bater nela, embora a vontade de destruí-la fosse imensa. Ele apenas olhou. Ele olhou para a mulher impecável, seca, perfumada, com o robe de seda branco brilhando no crepúsculo, com as unhas recém-feitas e perfeitas, e olhou para a mulher em seus braços, destruída, suja, ferida,
roxa. Ele olhou para o irrigador automático, a arma do crime. Olhou para as cordas cortadas no chão, os instrumentos de tortura. Olhou para o santuário seco, na lama, a prova do milagre. A lógica era irrefutável, brutal. Ninguém se amarra daquele jeito sozinho. Ninguém mantém um pedaço de papel seco debaixo de um jato d'água de alta pressão por truque de segundos. Aquilo era horas de imobilidade, horas de sacrifício, horas de dor silenciosa. O silêncio de Daniel foi ficando pesado, denso, ocupando todo o jardim. Era um silêncio que gritava. Ele pegou com a ponta dos dedos sujos de lama e sangue um dos pedaços da carta. Levantou-o no ar, contra a luz do poente, para Beatriz ver. Você disse que ela rasgou e jogou fora, Daniel disse. A voz dele era irreconhecível, baixa, rouca, perigosa. Você disse que ela correu pelo jardim. Ele apontou com o queixo para a marca seca no chão, o círculo perfeito. Corpos que correm não deixam a terra seca debaixo deles, Beatriz. Corpos que correm não protegem papel da chuva. Só corpos que amam fazem isso. Beatriz abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Ela estava encurralada pela física, pela lógica e pela moralidade absoluta da cena. O universo conspirava contra a mentira dela. Você ligou a água, Daniel continuou, conectando os pontos em voz alta, cada frase como um prego sendo martelado no caixão do relacionamento deles. Você a amarrou como um bicho. Você viu ela deitada aqui, sofrendo, e você foi fazer a unha. Ele olhou para as mãos de Beatriz, para a manicure francesa perfeita. Depois olhou para as mãos de Mariana, roxas, deformadas. Daniel, amor, me escuta. Eu fiz pelo nosso bem. Ela é uma obsessiva. Eu estava protegendo nossa casa. Daniel voltou a atenção para Mariana. Ele ignorou a existência de Beatriz. Ele a ajeitou melhor em seus braços, passando um braço por baixo dos joelhos dela e outro pelas costas. Ele se preparou para levantar. Ele era forte, mas o peso morto de um corpo inconsciente e molhado era grande. Suas pernas tremeram na lama, mas ele não vacilou. Ele travou a mandíbula e ergueu Mariana do chão como se ela fosse feita de plumas sagradas. Ele pegou os pedaços da carta com cuidado e os colocou no bolso da camisa, junto ao coração, onde ficariam seguros. Depois, começou a caminhar em direção à casa. Daniel, onde você vai? Beatriz correu atrás dele, tropeçando na grama, tentando segurar seu braço molhado. Você vai sujar a casa toda. Ela está imunda. Deixa ela na área de serviço. Daniel, pelo amor de Deus, a gente tem convidados chegando. Daniel parou. Ele girou o corpo bruscamente para proteger Mariana do toque de Beatriz, como se a noiva fosse uma doença contagiosa e letal. Não encosta nela, ele disse, os olhos fuzilando Beatriz. Nunca mais encoste um dedo nela. Nem respire o mesmo ar que ela. Mas a missa! Beatriz gritou desesperada, agarrando-se à última coisa que achava que importava para ele. A gente vai se atrasar para a missa do seu pai. O padre está esperando. A sociedade toda vai estar lá. Daniel olhou para Beatriz com uma calma gélida, que fez a alma dela congelar. A missa já aconteceu, Beatriz. Ele olhou para Mariana, desmaiada em seus braços, para o rosto sujo de mártir. A missa foi aqui, no jardim, e ela foi a única que rezou. Daniel virou as costas definitivamente. Ele caminhou para a mansão, carregando a faxineira nos braços como uma noiva. Daniel não precisou abrir a porta. Ele veio do jardim como uma tempestade. Ele chutou a porta de vidro da sala de estar, com a sola do sapato sujo de lama, escancarando a passagem para o interior da mansão. O vidro vibrou violentamente, quase estilhaçando, anunciando sua chegada. Ele atravessou a sala de estar, pisando no tapete persa com os sapatos barrentos, sem desviar, caminhando em linha reta em direção ao hall da escada. Dentro da casa, o clima era de velório tenso. Os funcionários que restavam,
O mordomo seu Alberto, a arrumadeira Cida e o copeiro estavam encolhidos num canto perto da cozinha, cochichando com medo. Eles tinham visto a patroa Beatriz entrar correndo antes, gritando que o doutor tinha enlouquecido. Mas o que viram agora fez o sangue de todos gelar. Daniel entrou no hall iluminado pela luz amarela e quente. Ele estava irreconhecida. O homem que sempre exigia limpeza absoluta estava coberto de barro vermelho do pescoço aos pés. O terno italiano de $3.000 estava arruinado. O rosto dele tinha respingos de lama seca e rastros de lágrimas. Mas era o que ele carregava nos braços que paralisou a respiração da casa. Mariana, a faxineira invisível. Ela estava aninhada no colo dele, a cabeça caída pesadamente no ombro do patrão. Os pés descalços, roxos e sujos de terra, balançavam no ar sem vida. O uniforme azul estava preto de tão encharcado, pingando uma água barrenta e grossa no chão de mármore branco importado. Plique, 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 o som das gotas caindo no silêncio absoluto era ensurdecedor. Doutor Daniel... O mordomo, seu Alberto, deu um passo à frente, as mãos tremendo. Meu Deus! Devo chamar a polícia? Onde coloco a moça? No quarto de serviço nos fundos? Daniel parou no início da escada. Ele olhou para o mordomo com olhos que queimavam. Polícia! Daniel rosnou, a voz grave vibrando no peito. Esqueça a polícia. Chame o doutor Siqueira, o meu médico particular. Agora, diga que é emergência. Código vermelho. Hipotermia severa, laceração nos pulsos e possível pneumonia. Diga para ele trazer tudo. Sim, senhor. Imediatamente. O mordomo correu para o telefone. E a moça, senhor? A arrumadeira Cida perguntou chorosa. O quarto dela é lá fora. Está frio. A moça vai para o meu quarto. Daniel cortou, a voz não admitindo réplica, alta o suficiente para ecoar até o teto. A Mariana nunca mais pisa no quarto de serviço. Preparem a banheira da suíte master, água morna, não fervendo morna. Tragam toalhas quentes, as de algodão egípcio, as mais macias que tiverem, e tragam a caixa de primeiros socorros. Agora! O grito final fez os funcionários correrem. A ordem social da casa tinha sido quebrada. A faxineira ia para a suíte master. Daniel começou a subir a escadaria curvada e acarpetada. A cada degrau, a lama dos sapatos dele e a água que escorria de Mariana manchavam o tapete bege imaculado. Ele não olhou para baixo. Ele sentia o frio do corpo dela passando para o dele através da camisa molhada. Ela tremia violentamente, espasmos que sacudiam os dois. Os dentes dela batiam clac, clac, clac perto do pescoço dele. Aguenta firme, menina. Aguenta firme. Ele sussurrava no ouvido dela, beijando o cabelo sujo. Eu estou aqui. Nunca mais. Eu prometo, nunca mais você vai sentir frio nessa casa. Enquanto isso, no jardim escuro, Beatriz estava parada na lama, onde Daniel a deixara. Ela olhou para a casa iluminada, viu a sombra de Daniel subindo as escadas através da janela. Ouviu o comando dele ecoando. Para o meu quarto. O ódio explodiu no peito dela, quente, venenoso e amargo. Ela não tinha perdido, não era possível. Ela não podia perder tudo, o status, o dinheiro, o noivo milionário, para uma faxineira que nem completou o ensino médio. Ela era Beatriz. Ela tinha sobrenome. Ela tinha classe. Ela olhou para o próprio hobby de seda. Tinha respingos de lama na barra. O anel de noivado ainda brilhava em seu dedo, uma promessa que ela se recusava a acreditar que estava quebrada. Ela alisou o cabelo freneticamente. Respirou fundo. Encenou a cara de noiva preocupada e racional, que sempre funcionava para manipular homens. Ele está em choque. Ela disse para si mesma, em voz alta, tentando acreditar. Ele está confuso, viu a sujeira e ficou emotivo. Eu vou explicar. Ele vai entender que eu protegi o patrimônio dele. Homens gostam de mulheres fortes, que tomam decisões difíceis. Ela marchou para a casa. Atravessou a sala de estar. Entrou no hall.
O mordomo estava no telefone, chamando o médico. Ele olhou para Beatriz com um olhar estranho. Não era medo, era julgamento. Beatriz ignorou. Ela olhou para o rastro de lama e água barrenta que subia a escada principal. Que nojo! Ela sibilou. Vou ter que mandar arrancar esse carpete amanhã. O cheiro de pobre impregnou a casa. Ela começou a subir as escadas atrás deles, pronta para a guerra. No banheiro da suíte master, o vapor começava a encher o ambiente luxuoso de mármore Carrara e torneiras douradas. Daniel colocou Mariana sentada na tampa fechada do vaso sanitário, apoiando as costas dela contra a parede de azulejos para ela não cair de lado. Ela estava pálida, os lábios roxos. Estava semiconsciente, os olhos revirando, murmurando coisas desconexas. Frio, tá frio, a carta, não bate. A carta está aqui, Mariana. Tá aqui no meu bolso, seca. Daniel tocou o bolso da camisa, sobre o coração, confirmando que os papéis estavam lá. Tirou o paletó sujo e jogou no chão molhado. Tirou a gravata sufocante. Vamos tirar essa roupa molhada. Você precisa se aquecer. Ele estendeu a mão para desabotoar a gola do uniforme dela. No momento em que os dedos dele tocaram o pescoço dela, o instinto de trauma disparou. Mariana abriu os olhos, arregalados de terror. Ela deu um tapa na mão de Daniel, fraco, mas desesperado. Ela se encolheu contra a parede, cobrindo o peito com os braços feridos. Não! Não me toca! Ela gritou, a voz rouca. Eu não fiz nada! Não rasga! O coração de Daniel se partiu em 1000 pedaços. Ela achava que ele ia agredi-la. Ela achava que ele era Beatriz voltando para terminar o serviço. Daniel recuou as mãos, mostrando as palmas abertas. Ele se ajoelhou no chão para ficar menor que ela. Ei, sou eu, o Daniel. Ele falou devagar, suave. Olha para mim, Mariana. Ninguém vai te machucar. Sou eu, o menino do seu Alberto. Lembra? Mariana piscou, a respiração ofegante. Ela olhou para o rosto dele. Viu a sujeira, mas viu os olhos cheios de lágrimas. Aos poucos, o terror cedeu lugar ao reconhecimento. Doutor, ela sussurrou. Dói. Eu sei que dói. A gente precisa tirar essa roupa gelada para parar de doer. Posso? Ela assentiu, minimamente. Ela abaixou os braços. Com um respeito sagrado, com mãos que tremiam de raiva do que tinham feito com ela, Daniel começou a desabotoar o uniforme. A cada botão que abria, a fúria dele contra Beatriz aumentava 1 grau. Ele viu a pele da barriga dela. Estava esfolada, em carne viva, onde ela tinha se arrastado contra o tronco da árvore. Ele viu os ombros marcados e os pulsos, roxos, inchados, com cortes profundos onde a corda tinha entrado na pele. Ele tirou a blusa encharcada e pesada. Tirou a calça cheia de lama. Mariana ficou apenas com a roupa íntima simples, de algodão bege, desgastada pelo uso. Ela parecia tão pequena ali, tão frágil. Mas as marcas no corpo dela contavam a história de uma gigante, de uma guerreira. Daniel encheu a banheira de hidromassagem, testou a temperatura com o cotovelo. Morna. Ele a pegou no colo novamente e a colocou na água. Mariana gemeu um som longo e dolorido quando a água tocou as feridas abertas. Shhh! Vai passar. Vai passar. Respira. Ele pegou uma esponja macia. Começou a limpar a lama do rosto dela. A água da banheira foi ficando vermelha e marrom instantaneamente. Daniel lavou o cabelo dela. Tirou os grumos de barro das orelhas. Enquanto ele limpava o rosto dela, tirando a máscara de humilhação, ele viu. O rosto dela era lindo. Ele nunca tinha parado para olhar de verdade. Ela sempre estava de cabeça baixa, servindo, invisível. Mas agora, pálida, vulnerável, ela tinha uma beleza dolorosa e santa. Daniel? A voz veio da porta do quarto, cortante como vidro. Beatriz estava lá, parada no batente do banheiro. O robe branco impecável contrastando com a sujeira e a intimidade da cena.
Ela olhou para tudo. Daniel ajoelhado, molhado, as mangas da camisa arregaçadas, lavando o braço da faxineira nua dentro da espuma. "O que você pensa que está fazendo?" Beatriz perguntou, a voz trêmula de indignação e ciúme. "Você colocou a empregada na nossa banheira? Na banheira que a gente estreou semana passada? Você tem noção do quão nojento isso é?" Daniel parou a esponja no ar. Ele não se virou imediatamente. Ele continuou olhando para a mão ferida de Mariana dentro da água. Ele respirou fundo, controlando a vontade de cometer uma loucura. "Saia daqui, Beatriz", ele disse baixo. "Eu não vou sair." Beatriz entrou no banheiro, o salto batendo no piso de mármore. "Você perdeu o juízo? Você está lavando ela? Ela é uma ladra. Ela é suja. Você está tocando nela como se fosse sua mulher. Eu sou sua mulher." Daniel levantou-se devagar. Ele se virou. Ele estava molhado, sujo de lama, sangue e água de banho. Ele parecia um monstro saindo do pântano para fazer justiça. Ele caminhou até Beatriz. Beatriz recuou, intimidada pela altura dele, batendo as costas na pia dupla de mármore. "Ela é suja?" Daniel perguntou, a voz perigosamente calma. "Olha para a água, Beatriz." Ele apontou para a banheira. A água estava escura, barrenta. "Essa sujeira sai com água e sabão. A lama sai. O sangue seca e cicatriza." Daniel deu mais um passo, invadindo o espaço pessoal de Beatriz, encurralando-a. "Mas a sua sujeira, a sujeira que está dentro da sua alma, essa não sai, nem com todo o dinheiro do mundo, nem com todo o tempo do mundo. Você é podre, Beatriz." "Daniel, para com isso, eu sou sua noiva. Nós vamos casar mês que vem. Os convites já foram enviados. Você não pode fazer isso comigo por causa de uma criada." Daniel olhou para a mão esquerda de Beatriz. O anel de noivado de 5 quilates brilhava no dedo dela. O mesmo anel que ela se recusava a sujar, mas que usava enquanto assistia à tortura. "Me dê o anel", Daniel ordenou. Seco. Beatriz piscou, confusa. Um sorriso de alívio surgiu no rosto dela. Ela achou que ele queria o anel para beijar sua mão, para fazer as pazes. "Ah, meu amor, eu sabia que você ia cair em si." Ela tirou o anel rapidamente, ansiosa. "Toma, é nosso símbolo." Ela colocou o diamante na palma da mão suja de Daniel. Daniel fechou os dedos sobre a pedra fria. Ele levou a outra mão ao bolso da camisa, sobre o coração. Tirou os pedaços da carta, protegidos num lenço seco. Colocou-os sobre a bancada seca longe de Beatriz, como se protegesse um tesouro de um ladrão. Depois, ele segurou o anel na altura dos olhos dela. "Esse anel", Daniel disse, "ele exige mãos limpas para ser usado, mãos nobres, mãos que cuidam, não que ferem." Ele olhou para as mãos de manicure perfeita de Beatriz. "Suas mãos não estão sujas de terra, Beatriz. Estão sujas de crueldade." Daniel caminhou até o vaso sanitário. Levantou a mão sobre a água limpa do vaso. "O que você vai fazer?" Beatriz perguntou, a voz sumindo. "Daniel, não, custou $100.000. Daniel abriu os dedos. Pluft! O anel caiu na água, afundando no fundo da porcelana. Beatriz soltou um grito animalesco e se jogou de joelhos no chão do banheiro. Ela enfiou as mãos na água do vaso, desesperada, tentando alcançar a pedra, sem se importar com a dignidade. "Pega! Pega antes que desça!" ela gritava, arranhando a louça. Daniel apertou a descarga. Fush! O redemoinho de água levou o diamante embora para o esgoto. Para sempre! Beatriz soltou um uivo de dor física, como se tivessem arrancado um pedaço dela. Ela olhou para o buraco vazio do vaso, incrédula. Depois olhou para Daniel, com ódio puro. "Seu imbecil! Você jogou uma fortuna fora!" Daniel olhou para ela ajoelhada no vaso, molhada, patética. "Você chorou pelo anel." Ele disse com desprezo infinito. "Você enfiou a mão no vaso sanitário por uma pedra.
mas não derramou uma lágrima, não moveu um dedo pela mulher que você torturou por horas. Daniel pegou Beatriz pelo braço e a levantou com força bruta, arrastando-a para longe do vaso. Fora! O quê? Fora da minha casa, agora, do jeito que você está. Mas minhas roupas, minhas joias no cofre, meu carro na garagem. O que você comprou com o seu dinheiro, eu mando entregar na casa dos seus pais amanhã num caminhão de mudança. O que eu te dei, fica. O carro é meu. As roupas são minhas. As joias são minhas. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Eu vou te processar. Eu vou contar para todo mundo que você está tendo um caso com a faxineira. Vou destruir sua reputação. Daniel sorriu. Um sorriso frio, terrível. Conte. Por favor, conte. Eu imploro. Conte para o juiz como você amarrou uma mulher numa árvore e ligou o irrigador de alta pressão. Tenho certeza que a imprensa vai adorar saber o que a socialite Beatriz fez. Aliás, Daniel apontou para o canto do teto do quarto, onde uma pequena luz vermelha piscava num sensor de movimento. O sistema de segurança da casa é integrado. As câmeras do jardim gravaram tudo, Beatriz. Desde o momento que você a arrastou até o momento que você chutou a água dela. Está tudo na nuvem. A cor sumiu do rosto de Beatriz. Ela ficou cinza. Câmeras, ela tinha esquecido na arrogância do momento. Você tem 10 minutos para sair do meu portão, Daniel disse, empurrando-a para fora do quarto, para o corredor. Se em 10 minutos você ainda estiver na minha propriedade, eu chamo a polícia e entrego as imagens. Tortura é crime inafiançável e sem fiança, Beatriz. Você escolhe. A rua agora ou a cadeia amanhã de manhã. Beatriz olhou para ele. Viu os olhos dele. Viu que não havia amor, nem negociação, nem piedade. Só a justiça fria. Ela olhou uma última vez para o banheiro, onde Mariana estava sendo cuidada, e correu. Ela desceu as escadas tropeçando, chorando de ódio, de perda, de humilhação. Ela saiu pela porta da frente, sumindo na noite. Daniel fechou a porta do quarto. Trancou a fechadura. O silêncio voltou à casa. O mal tinha saído. Ele voltou para a banheira. Mariana estava acordada, olhando para ele com olhos grandes e assustados. Ela tinha ouvido tudo. Doutor, ela sussurrou, a voz falhando. O anel. O senhor jogou fora. Era muito dinheiro. Daniel ajoelhou-se ao lado da banheira novamente. Pegou uma toalha quente e macia que o mordomo tinha deixado. O anel não valia nada, Mariana. Era só vidro brilhante e carbono. Coisa fria. Ele tocou a mão ferida dela com cuidado infinito, tirando-a da água. O verdadeiro valor estava aqui o tempo todo, limpando a minha casa, cuidando do meu pai, e eu quase deixei ele quebrar por ser cego. Ele a enrolou na toalha, cobrindo-a completamente, e a tirou da água, carregando-a para a cama gigante de lençóis limpos. 6 meses depois. O jardim da mansão estava diferente. A árvore velha, a figueira, ainda estava lá, imponente. Mas agora, na base dela, a lama tinha desaparecido. Havia grama verde, nova, e um canteiro de lírios brancos plantados ao redor do tronco. Havia também um banco de madeira confortável, colocado na sombra, onde antes Mariana tinha sofrido. Era uma tarde de domingo de sol ameno. Daniel estava sentado no banco, lendo um livro. Ele parecia mais jovem, mais leve. As olheiras de luto e estresse tinham sumido. A porta de vidro da sala se abriu. Mariana saiu. Ela não vestia uniforme azul de poliéster. Ela usava um vestido leve, de linho branco, florido, simples, mas elegante. Seus cabelos estavam soltos, brilhantes, balançando com o vento. Ela parecia a dona do lugar. E era. Nas mãos, ela trazia uma bandeja com café e bolo de fubá. E nos pulsos, se alguém olhasse de perto, veria as cicatrizes, linhas finas, brancas, circulares, que contornavam a pele. Marcas que nunca sairiam totalmente, lembranças daquele dia. Mas sobre a cicatriz do pulso esquerdo brilhava uma pulseira de ouro delicada com um pingente pequeno em forma de envelope de carta.
O café, Daniel, ela disse sorrindo. O sorriso dela iluminava o jardim mais que o sol. Daniel abaixou o livro. Ele sorriu de volta, um sorriso apaixonado. Obrigado, meu amor. Mariana colocou a bandeja no banco e sentou-se ao lado dele, encostando a cabeça no ombro dele. Daniel pegou a mão dela imediatamente. Ele levou o pulso dela aos lábios e beijou a cicatriz. Ele fazia isso todo dia. Era o ritual deles, um pedido de perdão diário e uma promessa eterna de proteção. Falou com a dona Lourdes? Daniel perguntou. Falei, ela está rindo à toa. Diz que com o aumento que você deu, ela vai reformar a casa da filha. E ela disse que vai fazer lasanha hoje à noite. Daniel riu. Ele tinha trazido Lourdes de volta no dia seguinte ao incidente, pedindo perdão de joelhos à velha cozinheira. A casa agora só tinha gente de confiança, gente que tinha coração. Ah, chegou isso para você. Mariana tirou um envelope do bolso do vestido, do advogado. Daniel o abriu sem interesse. Era a sentença final. Beatriz tinha tentado sair do país, mas foi barrada por processos. Ela estava falida socialmente. As amigas viraram as costas quando os boatos da tortura vazaram. Ela vivia agora de favor, em um apartamento pequeno da tia. A justiça tinha sido lenta, mas implacável. Daniel amassou o papel. Passado. Ele olhou para a sala de estar, através da porta de vidro aberta. Lá dentro, na parede principal, acima da lareira, onde antes ficava um quadro abstrato caro e sem alma que Beatriz tinha escolhido. Agora havia outra coisa. Uma moldura dourada, grande, com vidro anti-reflexo de museu. Dentro da moldura, sobre um fundo de veludo azul marinho, estava a carta. Os pedaços estavam colados com cuidado, visíveis. As emendas e rasgos não foram escondidos, foram celebrados como cicatrizes de batalha. A foto 3/4 do pai dele, com a marca de rasgo no meio do sorriso, estava ao lado. E abaixo da carta, Daniel tinha mandado colocar uma plaquinha de bronze com uma inscrição eterna. Mariana seguiu o olhar dele. Eles leram a inscrição mentalmente, juntos. A carta de Alberto, preservada pela coragem de Mariana. Só o amor verdadeiro é capaz de proteger o que não tem preço. Daniel apertou a mão dela, entrelaçando os dedos. Sabe, ele disse olhando para a árvore onde tudo aconteceu. Meu pai sempre me dizia que a gente só conhece as pessoas de verdade na tempestade. No sol, todo mundo é amigo, mas quando a chuva vem e a lama sobe, só fica quem ama. Mariana olhou para ele, os olhos marejados de felicidade. Eu não ia deixar a chuva levar ele, Daniel. Nunca. Nem se eu tivesse que ficar lá para sempre. Eu sei. Daniel beijou a testa dela demoradamente. E eu prometo, Mariana, enquanto eu viver, eu nunca vou deixar nenhuma tempestade tocar em você de novo. O vento soprou suave no jardim, balançando os lírios brancos. As folhas da figueira farfalharam. Parecia um aplauso silencioso. Ou talvez, apenas talvez, fosse o seu Alberto, lá de cima, finalmente descansando em paz, sussurrando. Obrigado, menina. Agora meu filho está em boas mãos. Gostou dessa história? Acha que Beatriz teve o que mereceu ou foi pouco? E Marina merecia sofrer dessa forma? Me conta nos comentários. Até a próxima história.